Imagine que você morreu. Você chega ao mundo dos mortos e descobre que ainda precisa fazer uma última travessia. À sua frente está Caronte, o barqueiro. E é ele o responsável por te levar pelo rio até o seu destino. Existe uma coisa que você ainda não sabe, mas em determinado ponto o rio se divide e você vai precisar seguir por um dos seus caminhos. De um lado, o esquecimento; do outro, aquilo que permanece. Mas quem decide para onde você vai não é o Caronte. Na bifurcação do rio está Mnemosyne, uma titânida, a personificação da memória. E é ela quem decide o destino das almas que passam por ali. Mas como? Como Mnemosyne decide quem deve ser esquecido e quem deve permanecer? Bom, ela não simplesmente olha para a pessoa e sabe o que ela foi. Ela precisa ouvir. Mnemosyne então consulta suas 9 filhas, as musas. E aqui tem uma coisa interessante. As musas, elas representam as formas de expressão do conhecimento humano. Seja a poesia, a música, a dança, o teatro, a história. E elas têm uma única tarefa: contar para Mnemosyne quem foi a pessoa enquanto estava viva. As musas recolhem aquilo que existe sobre aquela vida e apresentam uma narrativa. Elas cantam, representam, narram. E, a partir dessas representações, a Mnemosyne decide. E aqui está um ponto importante que eu quero guardar para o resto da nossa aula. Para permanecer, é preciso ser narrado. Agora talvez você esteja se perguntando: o que tudo isso tem a ver com ciências humanas ou o Enem? Bom, o mito que a gente acabou de contar, ele tem uma relação muito íntima com a história e com a ciência. Ele traz à tona uma pergunta fundamental: como nós conseguimos conhecer aquilo que já passou? Pensa só comigo. O passado aconteceu, mas ele não está aqui diante de nós. Eu não tenho como voltar para a Grécia Antiga e observar a sociedade grega se formando. Eu não tenho como ir para a Revolução Francesa e presenciar a queda da Bastilha. Muito menos o Brasil do século XIX e entender os trâmites que levaram o fim da escravidão. Então, como é que eu sei que essas coisas aconteceram? Eu tenho vestígios, documentos, objetos, imagens, relatos, testemunhos. Tem aqui um amigo que já foi, Deus tenha em bom lugar aqui, nosso amigo, ex-compositor de Bezerra da Silva. Dá vontade de chorar. Caralho. E é a partir desses vestígios que nós produzimos conhecimento sobre o passado. Precisamos, no entanto, fazer uma distinção muito importante para entender a ciência histórica. O passado não é a história. O passado aconteceu. A história é o conhecimento que se produz sobre o passado. E para produzir esse conhecimento, nós precisamos selecionar fontes, fazer perguntas, comparar informações, interpretar vestígios e construir uma narrativa. Ou seja, a narrativa não aparece no final por acaso. Ela faz parte da própria maneira como nós organizamos e comunicamos o conhecimento histórico.
Se o passado passou, nós precisamos de alguma forma preservá-lo. E é aí que aparece a memória. Só que a memória não é simplesmente lembrar. Memória também envolve esquecimento. Nós não lembramos de tudo. E aquilo que lembramos nem sempre é exatamente igual. O par inseparável da memória é o esquecimento. Porque se você não tivesse a capacidade de esquecer, você também não teria a capacidade de lembrar. Imagina que o seu cérebro é parecido com a memória de um celular. Se você atinge o limite de armazenamento, você precisa apagar para poder armazenar novas lembranças. E funciona exatamente igual com a memória e o esquecimento. Não existe memória sem a sua capacidade de esquecer. Lembrar, esquecer, selecionar, reconstruir, narrar. Pensa nas suas próprias lembranças. Você lembra de tudo o que aconteceu na sua infância? Bom, provavelmente não. Você lembra de alguns acontecimentos, algumas pessoas, lugares, talvez, algumas imagens. Mas outras coisas simplesmente desaparecem. Mas existe uma coisa importante. Quando você conta uma lembrança, você está construindo uma narrativa. O depoimento é a memória declarada. Quando alguém pergunta o que aconteceu e você precisa contar, e quando conta, você seleciona, escolhe o que considera importante, dá sentido para determinados acontecimentos, talvez nem perceba, mas está organizando o passado para poder narrá-lo. Isso acontece em um depoimento, em uma entrevista, em uma autobiografia, em uma história contada dentro de uma família, uma história oral. A memória, quando é transformada em relato, ela também é uma narrativa. Bom, aqui eu queria fazer uma pausa para contar uma experiência, um relato pessoal. Essa história da Miriam Mosini, que foi a introdução desse vídeo de hoje, ela não apareceu para mim agora. Ela me acompanha há muitos anos. Eu a conheci durante a inauguração de uma revista acadêmica que foi produzida por um professor que me deu aula chamado Fernando Gralha. No prefácio da primeira edição, o nome da revista era Gnaros. E esse nome não foi escolhido ao acaso. A palavra está relacionada à ideia de conhecer, de saber, de tomar conhecimento. Narrar também tem essa relação, de levar algo ao conhecimento. Eu publiquei um artigo naquela primeira edição. E anos depois, eu estou aqui contando novamente a história que eu ouvi naquela época. Então, de certa forma, essa própria aula é um exemplo daquilo que estamos discutindo. Uma memória que foi me transmitida na minha adolescência, enquanto eu estava cursando a faculdade, que foi preservada e que foi narrada novamente para vocês na introdução desse vídeo. E aqui nós podemos trazer para a conversa um historiador que pensou profundamente sobre memória, Jean-Jacques Le Goff. Le Goff nos ajuda a perceber que a memória não é simplesmente uma espécie de arquivo individual do passado. A memória também é uma construção coletiva e social. Nós lembramos individualmente, mas também lembramos a partir dos grupos nos quais fazemos parte. Pensa numa fotografia de família, uma história que seus pais contam, uma festa tradicional, um monumento, um nome de rua, um museu, um acontecimento que você aprende na escola. Tudo isso participa da maneira como a sociedade constrói ou transmite aquilo que lembra. E aí surge uma pergunta importante. Quem decide o que será lembrado?
Porque nenhuma sociedade lembra de tudo. Algumas histórias são registradas, algumas pessoas são homenageadas, alguns acontecimentos ganham monumentos, entram nos livros, outros são esquecidos, silenciados. Então, quando a gente pergunta o que uma sociedade lembra, a gente também precisa perguntar: quem teve o poder de contar essa história? Bom, se a memória ajuda a construir a maneira que contamos o nosso passado, será que ela também ajuda a construir quem nós somos?